Alô? Sim. Um pipetador e 2 Alemanha. Isso, pra amanhã. Isso. Aham. Opa, não vi vocês aí. Oi, eu sou o Jonathan e vim lhe fazer uma pergunta. Se a Química fosse um time de futebol, qual seria o escudo que estaria na camisa? Exatamente, o átomo de Bohr. Mas tem outra coisa, algo que não dá para não associar à química. A tabela periódica. Tipo essa que está atrás de mim. A tabela é como os químicos organizam todos os elementos encontrados na natureza ou os criados em laboratório. Ela foi evoluindo e tomando várias formas, até chegar na organização que temos aqui. Bonita, não? Sim, existiram várias formas de organizar e catalogar esses elementos. Mas aí você me pergunta, por que é tão importante a tabela ter uma organização específica? Não é mais fácil organizar tudo em ordem alfabética? Não, meu pequeno gafanhoto. Com a tabela desse jeito, facilita nossas consultas, porque a tabela sempre tem que estar ali, pra gente dar uma olhadinha, né? Um exemplo é se você quer saber quantas ligações faz o flúor. Como podemos ver, ele está no grupo 7A, ou seja, tem 7 elétrons na sua valência, faltando apenas um para completar a oitava. Ou seja, só de eu saber que grupo ele está, eu já sei a resposta para minha pergunta. Sacou? E aí, quer saber como eram outras formas antes de chegar a essa daqui? Então, saca esse vídeo. Olá e sejam bem-vindos à primeira corrida periódica. Hoje veremos uma disputa emocionante para decidir quem representa melhor os elementos que formam o mundo. É isso mesmo, colega, mas primeiro, olha lá, temos a equipe da construção da pista. São as pessoas que construíram o caminho para os corredores que vão correr. Olha lá quem é. Temos nessa equipe Thales, que acha que tudo era feito de água. Também seu discípulo, Anaxime, que achava que o mundo estava cercado de ar. Tudo era ar, só mudava quão comprimido esse ar estava. Também temos Heráclito nessa equipe, que dizia que tudo era fogo que não para, afirmando que o sol era sempre novo a cada dia. Isso era prova da criação da matéria. Mas Einstein não disse que teoricamente a energia pode virar matéria? Ele estava certo, não? E você olhar para esse lado... Mas olha lá, ele se machucou, mas não quer ajuda, né? Que arrogante. Olha lá, temos alguém que trouxe os 4 elementos. É Hipócrates, o discípulo de Pitágoras. Ele dizia que nada era criado nem destruído. Tudo era feito da combinação dos 4 elementos. Essas ideias no século V ainda, antes de Cristo? Que loucura! Trazendo mais elementos, temos os egípcios e os romanos, com ouro, prata, cobre, ferro, mercúrio, carbono e enxofre. E dividiram a dupla de construtores Leucipo e Demócrito, professor e aluno. Diziram que tudo era feito de átomos indivisíveis e variados, e que todos os elementos eram formados por variações e combinações desses átomos. Isso não foi outra pessoa que disse? Parece que alguém disse primeiro, não é mesmo? E liderando lá, no carro-guia, temos Aristóteles, que se nega a participar, pois acredita no seu professor Platão. Assim, ele quer se manter no mundo das ideias e acredita ainda nos 4 elementos, e ignora totalmente os átomos. Mas o número de elementos químicos conhecido pelo homem aumentou significativamente. Com esse grande aumento ocorrido no século XIX, fez com que os cientistas começassem a imaginar formas de agrupamento que permitissem que os elementos com as propriedades semelhantes ficassem em grupos. Mas vamos começar a corrida e apresentar os corredores. E que o seu carro modelo começo do século XIX vem Dalton. Ele está organizando esses elementos por massa atômica. Mas não tinha muita precisão naquela medição, né? Isso nem é o maior dos problemas dele. Olha lá, está funcionando só alguns elementos. Para alguns elementos como cloro, bromo e iodo, essa classificação não teve sucesso. Putz.
Olha, o segundo corredor, o químico Johann Wolfgang, tá tentando ajudar o Dalton. Ele tá trazendo um carro que é um modelinho ano 1829, com formação até que massa. E ele tá chamando de tríade. Sim, ele organizava os elementos de uma forma que, se juntasse 3, a média desses elementos dava a massa atômica do que ficava no meio. Olha lá o cloro, bromo e iodo, que o Dalton não conseguiu explicar dando certo. Mas e os outros metais no carro dele? Nem todos funcionavam tão bem, né? Olha aquele carro. Esse é definitivamente o carro mais estranho. É o geólogo Alexandre Émile Bergouille de Charcottot, com seu carro modelo 1862. Ele está organizando os elementos com massa atômica e propriedades parecidas juntas. E em forma de espiral, você tá vendo? Ele chamou o carro dele de parafuso. Tudo bem, né? E ele notou que a cada 7 elementos as propriedades são parecidas. E olha lá. Tá dando ruim. Ele colocou só de alumínio perto, mas aí, né? Eles não são parecidos. Acho que esse carro não vai pra frente. Seguindo, acho que alguém gostou da classificação de 7 elementos do Charcottot, hein? Ele tá escutando música? Sim, é o Newsland. Ele organizou as propriedades físicas semelhantes e notou que os pares de elementos com propriedades análogas eram múltiplos de 8. Ou seja, as propriedades parecidas se repetiam a cada 8 elementos. Por isso ele veio com seu carro modelo 1873, apelidado por ele de Lei das Oitavas. Mas tem gente rindo dele, hein? É, né? São os colegas dele, rindo porque ele fez relação com as oitavas da teoria musical. E porque essa classificação não explicava os halogênios na época, como cloro, bromo e iodo. E o quinto corredor é o médico formado Lohan Meyer. Ele traz seu carro modelo 1870, que ele organiza com base na valência dos elementos. E deixou algumas lacunas, dizendo ele que estava faltando coisa. Ele estava um pouco irritado de como as massas estavam sendo usadas. Mas ninguém está prestando atenção nele. Estão falando de outro corredor. É ele, o mais famoso corretor aqui presente, Dmitry Ivanov Mendeleev. Ele, com seu incrível carro modelo 1879, organizou os elementos baseados em peso atômico. Depois que ele estudou a valência com alguns óxidos, ele deixou espaços em branco dizendo que alguma hora iria ter algum elemento para preencher esse espaço. Mas Maia não fez o mesmo? Sim, só que Mendeleev acertou as propriedades desses elementos quase que certeiros. Quer dizer, se levar em conta a precisão da época, foram certeiros. Por isso ele é considerado o pai da periodicidade. Ele sabia que tinha que ter algo que tivesse a propriedade parecida para cumprir essa periodicidade. Um elemento que era perto do alumínio, que ele chamou de eca-alumínio, que anos depois foi descoberto que era o galho. Além de outros elementos que a gente não tinha encontrado na época. Teve algumas inconsistências, mas que foram ignoradas, né? E por isso que ele ganhou um prêmio Nobel. Olha lá, temos um último participante. Sim, é Henry Moseley que denominou o número atômico. E para montar o seu carro modelo 1913, ele pegou esses números atômicos e ordenou os elementos de acordo com o aumento desse número atômico. Assim, todas as inconsistências do modelo de Mendeleev foram resolvidas e a tabela periódica atual foi formada. Atualmente, a tabela periódica é ordenada em ordem crescente de número atômico, dividida em 7 períodos, que são linhas horizontais, e 18 famílias, que são as linhas verticais. São conhecidas cerca de 119 elementos químicos, tanto naturais como sintéticos. Os elementos estão divididos em representativos, de transição, latanídeos e actinídeos. E esses foram os participantes da corrida periódica. Pessoas bem excêntricas, não é mesmo? E aí, quem será que venceria essa corrida? É uma coisa que vamos deixar pro próximo vídeo. Então, até a próxima. Tchau! E aí, viram a evolução até chegar nessa daqui? Loucura, não? Várias teorias, um olhando como o outro fez e dando aquela melhorada. Isso é a beleza da ciência. Agora, quando você for consultar a tabela, você vai lembrar que teve várias outras formas até ela chegar desse jeito que está aqui. Vários erros, vários acertos, e assim a história é feita. Até a próxima!